Boa noite. O programa Saber Investir está no ar e essa semana vamos transmitir diretamente do nosso escritório aqui em Florianópolis, na rua Cristóvão Nunes Pires. Bom, um cenário atípico, com a ausência dos meus queridos sócios Jean e Júnior, que sofreram aí os reveses da falta de segurança na nossa cidade, mas a gente precisa continuar com o nosso dia a dia. E essa semana, no mercado financeiro, na economia em geral, duas notícias foram as que tiveram mais repercussão. Primeiro, a gente teve a divulgação do PIB do terceiro bimestre aqui do Brasil. E como era esperado pela maioria dos analistas, a gente teve um crescimento zero, ou seja, comparado com o segundo bimestre deste ano de 2011, o Brasil não conseguiu produzir nenhuma nova riqueza, de uma forma geral. As principais quedas foram em gastos do governo, haja vista que ele tem implantado medidas para diminuir a inflação, e isso inclui os seus gastos em infraestrutura. Os investimentos privados também diminuíram, seguraram um pouco pela construção civil, mas ainda apresentaram queda de 0,2%, e o consumo das famílias também caiu 0,1%. O único item que compõe o PIB que teve crescimento foi o das exportações líquidas, com alta de 1,4%. Isso aconteceu mais em função do aumento do preço das commodities agrícolas, principalmente no mercado internacional, do que pelo aumento da quantidade exportada em função da queda da demanda mundial pelos nossos produtos. Mas, de uma forma geral, o nosso PIB teve crescimento nulo no terceiro trimestre, e espera-se alguma recuperação para o quarto trimestre, e que a gente fique 2011 com um crescimento de 3,5% em média no PIB para 2011. Já para o ano que vem, nos nossos programas que começam em janeiro, vamos fazer uma análise sobre perspectivas para 2012, a gente vai detalhar bastante quais são as nossas perspectivas, as nossas tendências para 2012. E na Europa a gente teve um movimento dos governos muito positivo. As economias, os países membros da zona do euro chegaram basicamente num consenso de que eles terão que fazer uma união fiscal para poder melhorar a situação da Europa, ou seja, os países vão se unir, devem emitir títulos soberanos onde todos depositarão garantias para que possam ser pagas as dívidas dos países da zona do euro e não comprometa a moeda e o crescimento mundial. Entretanto, a definição efetivamente virá só em março. E alguns países, como Hungria e como o Reino Unido, algumas regiões como o Reino Unido, também não definiram ainda totalmente a sua presença nessa união fiscal. Eles querem alguns detalhes maiores que virão a partir de março do ano que vem na sua próxima reunião. Até lá, as incertezas devem continuar, mas sem nenhum agravante aí de curto prazo, o que pode facilitar o rendimento dos títulos de renda variável para o final do ano, no chamado rally de final do ano, onde normalmente nas últimas semanas a gente pode ter uma recuperação maior dos ativos, principalmente de renda variável. E para acompanhar as tendências das próximas semanas, a gente vai agora para o nosso radar gráfico. E no radar gráfico dessa semana nós vamos avaliar o índice de volatilidade de mercado, o VIX, o índice Bovespa e o índice Dow Jones no gráfico semanal. Bom, a gente observa que desde outubro o índice de volatilidade do mercado apresenta quedas, ou seja, o mercado tem diminuído a sua volatilidade. E essa volatilidade, esse índice, normalmente tem uma correlação negativa com as bolsas de valores. O que isso significa? Que quanto menor a volatilidade, maior é a alta das bolsas. Da mesma forma, quando a volatilidade é muito grande, as bolsas tendem a se desvalorizar. Claro que o mercado, os índices, eles não caem ou sobem continuamente, né? Eles fazem movimentos de altas e baixas seguindo uma tendência. E essa tendência do VIX é, por enquanto, de queda, aonde ele trabalha aí agora nos 27 pontos e pode chegar nas próximas semanas ou nos próximos meses até os 15 pontos, se não existir nenhuma nova movimentação. E como a gente falou, isso é bom para quem está comprado em bolsa, quem espera uma valorização para o final do ano. O índice Dow Jones, por exemplo, ele vinha numa tendência de queda desde julho desse ano, mas agora
nos últimos dias, na última semana, ele conseguiu romper essa tendência de queda. Ou seja, isso pode significar um momento de força compradora no mercado, haja vista que as principais decisões que têm influenciado as economias mundiais e as bolsas foram postergadas para o início do ano que vem. O índice Dow Jones ainda tem uma resistência na casa dos 12.280 pontos que precisa ser superada para ter um movimento mais efetivo, e caso isso aconteça, a gente pode esperar o índice Dow Jones na casa dos 12.750 pontos. E a gente avalia o índice Dow Jones porque a bolsa norte-americana é um balizador para o mercado como um todo, isso tem reflexo no Brasil. O índice Bovespa seguiu o mesmo movimento de queda desde maio, fazendo esses pivôs de queda, e agora nas últimas semanas testou a sua resistência na casa dos 59.560 pontos, mais ou menos. Da mesma forma que o Dow Jones, ela precisa romper essa resistência nos 60 mil pontos para que a gente possa ter mais um movimento mais efetivo de alta e chegar nas suas resistências, na casa dos 64 mil ou na casa dos 65 mil pontos. Todavia, é bom a gente acompanhar sempre o índice de volatilidade e os movimentos do mercado para a gente conseguir traçar com mais definição a tendência do mercado. Mas o viés, por enquanto, é positivo para o final do ano, e acompanhar apenas a redução do volume das bolsas nessas duas últimas semanas, que se aproximam do Natal e do Ano Novo, onde normalmente os investidores diminuem as suas posições, investidores postergam as suas decisões para o próximo ano, e os movimentos de alta ou de baixa podem não ser tão claros e pode trazer algum viés negativo para quem investe em renda variável. E no próximo bloco vamos acompanhar a entrevista com Guto de Lima, da De Lima Design. Ele vai trazer para nós como que os processos do design podem ajudar na inovação, no chamado Design Thinking. Não saia daí!